Alvorada, bem-vindos a mais um episódio de Mercados e Empresas. Eu sou o Rui Queiroz e hoje vou-vos falar da Europa. E a Europa é uma dor, é uma dor. Eu ter feito este episódio já há algumas semanas que ando a prepará-lo e estou sempre a adiar, porque sempre que eu pegava nele, entrava aqui num estado de sofrimento. E por isso eu pus um dos livros que a Self vende, que é Do Sofrimento à Felicidade. Eu pus aqui, para ver se no episódio passamos do sofrimento, vai ser a parte inicial, para um bocadinho de felicidade. Prometo que não vai ser muita felicidade, porque não a vejo ainda, mas vamos ter alguma felicidade no final. Eu quero-vos começar por falar um bocadinho da comparação entre o PIB dos Estados Unidos e o PIB da Europa. Deste lado vai aparecer 2008, a situação em 2008, onde tínhamos a União Europeia com o PIB da União Europeia, 18 trilhões de dólares, mais ou menos, e os Estados Unidos com 14 trilhões. E deste lado vai aparecer 2022. E em 2022 a União Europeia tem 17 trilhões de dólares de PIB e os Estados Unidos passaram para 26 trilhões. Ou seja, os Estados Unidos aumentaram significativamente e a Europa, podemos dizer que ficou mais ou menos no mesmo sítio. E isto é trágico para a Europa, na minha opinião, para a União Europeia, na minha opinião. Os Estados Unidos, nestes 14 anos, ultrapassaram claramente a Europa. Vamos agora ver aqui o que é o PIB. Não é bem o que é o PIB, mas aqui uma forma de ver a evolução do PIB. Isto não se aprende na universidade, a fórmula como vai aparecer aqui escrita, vai aparecer aqui por cima. É uma simplificação, é um bocado ver à zona, mas eu acho que vão perceber aqui a lógica e vai ilustrar um bocado o caminho que a Europa trilhou e que nos levou a esta situação versus Estados Unidos. Podemos dizer que o PIB é igual ao crescimento da população, vezes o crescimento da produtividade, vezes o aumento da dívida pública. Okay? Isto é muito. Não aparece nos livros, vocês vão dizer que mas uma professora, mas o economista, não sei o quê. Não é para ser textualmente isto, é à zona. Ok? À zona, o PIB é isto. Ou seja, o crescimento do PIB à zona é isto. Vamos começar pela produtividade. O crescimento da produtividade. Olhando para a Europa, o crescimento da produtividade é algo atroz, é algo terrível, é algo que não existe, é algo é inqualificável. Porquê? Esta é a grande questão. Porquê? Eu tenho aqui algumas questões que podem levar a isto, ou que levam claramente a isto. E a primeira, acima de tudo... antes das questões eu tenho uma frase que queria vos ler, que não fui eu que a escrevi. Eu li no Twitter por acaso, não é uma frase, é uma sequência de frases, e é espetacular porque ilustra completamente o que eu acho, que é: a Europa não tem empresas de inteligência artificial, mas tem regulação sobre a inteligência artificial. A Europa não tem quase cripto, não há empresas cripto, pode haver uma outra, mas tem uma regulação sobre cripto. A Europa não tem social media, não tem um Facebook, não tem uma rede, mas tem legislação sobre social media. Portanto, qual é a lógica aqui? A Europa tem regulação sobre tudo. Tudo. Nós temos o RGPD, lembram-se do RGPD há uns anos, quando todos andavam, temos que preencher o RGPD, tudo, ai Jesus. Tem as ASAIs cada vez mais fortes em Portugal, tem seguranças e higienes no trabalho. Eu tenho uma empresa desde 2002 e desde 2002 até hoje a quantidade de burocracia, de taxas, de coisas que vão nos pondo em cima das empresas é atroz. Se as empresas têm tudo isto, como é que vão conseguir competir com os Estados Unidos ou com a China, que ainda tem menos do que os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm algumas coisas, também tem regulação, obviamente. Calma, eu sou a favor da regulação, deve haver alguma regulação. Não o absurdo que existe hoje dentro da União Europeia, que é completo, a gente quase para dar um espirro temos que pagar um imposto, ou temos que pagar uma taxa, ou temos que cumprir uma série de legislação qualquer, depois ninguém sabe. A União Europeia, na minha opinião, é gerida... Na minha opinião não, a primeira parte é factual. A União Europeia é gerida por pessoas que não são eleitas. Van der Leyen não é eleita, não fomos nós que a elegemos. Ela é eleita pelas pessoas que nós elegemos para elegerem alguma coisa, mas não fomos nós, no nosso voto na União Europeia, não é? Quando foram as eleições, nós não votámos em quem é que queríamos que fosse presidente da União Europeia ou qual é a política da União Europeia. Nós não sabemos nada disso. Nem nós, nem nenhum país da Europa. Nós votamos no partido do país que diz que vai defender os interesses do país junto à União Europeia. Portanto, estão a haver outro problema, não é? Portanto, a União Europeia não funciona em bloco, funciona em uma espartilhação de países
com os seus objetivos. Portanto, eles não respondem ao povo, não respondem a qualquer um de nós. Os Estados Unidos, ao menos, quando elege o presidente, ou foi o Trump agora, podia ter sido a Kamala, seja quem for, eles respondem ao povo. Podem não responder da forma, mas não está certo, a forma como fazem. Está bem, ok, tudo bem, podemos entrar por aí. Mas na Europa, nem isso. É que nem isso, eles não respondem a ninguém, eles não fazem nenhuma campanha, enfim. É um sistema de governance que não faz sentido e está a ter consequências, e que nós estamos a ver as consequências já. Não é daqui a uns anos, é já. Para além disto, a Europa tem, na minha opinião, isto é uma assunção minha, tem um problema é pedante face ao mundo. A Europa é um continente que tem povos há muitos anos que andaram às lutas uns com os outros, que andaram a fazer uma série de coisas, que foram pelo mundo inteiro e conquistaram e fizeram todas as coisas e descobriram. E tudo isso dá hoje um grau de pedantismo brutal. Mas quer seja das pessoas que são revivalistas nós conquistámos o mundo e somos a cultura que fez com que as pessoas em África saíssem, seja do que for, mas também do outro lado, ou seja, do outro lado do espectro, das pessoas que acham que a Europa é melhor que os outros e que temos que ir ajudando as outras culturas a fazer qualquer coisa, mas integrando, mas ajudando. Esta é demasiado pedante. E olha, por exemplo, a estas eleições nos Estados Unidos, quer tenha ganho a Kamala, quer ganhou o Trump, há de haver muitas pessoas na Europa que vão dizer-se a si próprios e vão dizer a toda como é que é possível os Estados Unidos terem eleito aquela pessoa, seja uma ou outra, e eles são burros, e eles são isto, e eles são aquilo. A mesma coisa dizem, por exemplo, com o exemplo brasileiro. O europeu vai dizer, e tem exatamente a mesma forma. Nós tratamos o mundo de forma pedante. Nós, os europeus, achamos que somos superiores quando não somos. E isso tem graves consequências em todas as formas como a Europa se relaciona com o mundo, com as regras, com tudo, e que depois economicamente tem consequências que nós, mais uma vez eu vou dizer, estamos a vê-las ainda hoje. Outro ponto importante, receita fiscal. A receita fiscal em 2023, na Europa, incluindo contribuições sociais, representou 40% do PIB da União Europeia. 40% do PIB da União Europeia. Nos Estados Unidos, no mesmo ano, 2023, a receita foi 16%, ok? 16%. Portanto, estávamos a falar de produtividade. Eu perdi-me ali um bocado, estava na lista, mas estamos a falar de produtividade. Portanto, quanto mais impostos existem na sociedade, mais difícil é para as empresas crescerem, para as pessoas terem dinheiro para investir, para tudo. O Estado pega em todo esse dinheiro e é ele que é o motor da economia. Mas pela história, por tudo, nós sabemos que o Estado não é o motor da economia, ok? Não acreditem naquela malta que diz que o Estado é o motor. Pode haver momentos em que é preciso, e é muito importante, e esses momentos existem e são necessários. Agora, o Estado não é o motor da economia. O motor da economia são as pessoas com as suas decisões, são as empresas com as suas decisões. Porque o Estado é uma junção de todos nós. E todos nós temos muita dificuldade em tomar boas decisões. Quem mora num condomínio sabe exatamente isso. Imaginem um condomínio, a complicação que é um condomínio. Então imaginem o Estado, não é? É uma complicação ainda maior. É muito difícil chegar a algum lado com o Estado. O Estado é importante para as coisas mais básicas, para assegurar tudo o que é básico. Mas estamos a falar de uma diferença de 40% para a Europa e 16% para os Estados Unidos. Não dá para concorrer com isto. E se nós falarmos da China, a China é um caso à parte porque vive num regime de capitalismo de Estado, que é um regime diferente, não dá, estas métricas não se aplicam. Além disso, na China as métricas também não são reais, vamos dizer assim, no sentido em que ninguém acredita bem nas métricas que eles dão cá para fora, eles dão as métricas que quiserem. Equação há bocado, crescimento da produtividade, crescimento da população. É muito importante para o crescimento do PIB, o crescimento da população. E o que é que nós temos no Ocidente, isto é transversal ao Ocidente, China incluído, a população está a começar a decrescer, não é? Há X anos a Europa tinha 7 crianças por casal, tipo nos anos 40, 50, 30, depois passámos a ter 2 nos anos 80, 90, agora menos do que 1. Portanto, se não temos mais pessoas, o PIB tem mais dificuldade em crescer. Portanto, não temos produtividade, temos cada vez menos pessoas. Temos, para além disso, como temos menos pessoas, não sei, a segurança social e as pensões, como é que funcionam na Europa? Só muito rapidamente, ou pelo menos em Portugal, eu acho que em toda a Europa, funciona na lógica de
as pessoas que hoje trabalham, portanto, aquilo que dizíamos que ouvimos dizer às pessoas, eu trabalhei a minha vida toda, eu descontei a minha vida toda e agora quero receber aquilo que eu descontei. Isso não funciona assim. Não é o dinheiro que nós vamos receber na nossa reforma não é o dinheiro que nós descontamos. O dinheiro que vamos receber na nossa reforma é o dinheiro que as pessoas que trabalham naquele momento estão a descontar. Tal como agora o dinheiro que as pessoas que estão reformadas recebem o dinheiro do que nós hoje que trabalhamos estamos a descontar. E isto está tudo bem, não sou contra o modelo. A questão é que é difícil quando temos uma população que vai decrescendo. E por isso há uma fação muito grande. Como a população está a crescer, há menos filhos, há uma zona do espectro político que quer imigrantes, dos que trabalham, porque há dois tipos de imigrantes. Há os imigrantes que vêm trabalhar e têm os seus trabalhos, etc. E há aqueles imigrantes que são ricos, não é? E vão comprando casas e o seu trabalho é diferente, têm empresas noutros países, portanto têm outro tipo de impacto na economia. Os imigrantes que vêm trabalhar são necessários hoje para pagar as reformas das pessoas que hoje estão reformadas, porque provavelmente sem esses imigrantes hoje já era mais difícil começar a pagar essas reformas. No futuro vamos ver como é que vai ser. A questão é que este modelo está muito complicado no futuro e vai ter que ser alterado de alguma forma. Os políticos não o querem fazer porque vai ter custos sociais enormes, mas vai ter que ser alterado. Eu não sou especialista na área, portanto eu não sei como é que vai ser alterado. Nem é esse o ponto aqui do episódio. Outra questão a nível da demografia e do crescimento da população é que isto é muito rápido, é que há uma diferença muito grande, na minha opinião, entre os Estados Unidos e a Europa, é que é o tipo de imigração que existe. O tipo de imigração que existe para os Estados Unidos de massas é uma imigração típica da América do Sul, não é? As pessoas... temos aqui aqueles comboios de pessoas, não é? Que vão a pé, etc. E esse é o grosso da imigração. E culturalmente é uma imigração é uma cultura que é mais próxima da cultura americana do que neste momento nós temos a imigração em massa para a Europa no geral. Aqui em Portugal é um bocadinho diferente, mas na Europa no geral que é uma imigração que vem mais da África e do Próximo Oriente, da Ásia Menor, vamos dizer assim, de zonas como o Bangladesh, etc., do subcontinente indiano, que culturalmente é muito diferente. E isto, a Europa tenta, ou tentou, ou está a tentar fazer algo como os Estados Unidos fez, que é os Estados Unidos está sempre a receber imigração, porque precisa da imigração. A Europa está a fazer o mesmo caminho, mas o tipo de imigração é diferente. E isso vai ter consequências a nível do sentimento de segurança e de outras coisas culturais que também não são o assunto para agora, mas que é mais complicado. A mim, resta-me, o meu ponto é analisar friamente o que é que está a acontecer. Eu não estou a fazer julgamentos de valor e, só para contextualizar, eu acho que nem devia de haver fronteiras no mundo. Mas isso é outra conversa muito maior e que não veio para aqui. Outra questão a nível da demografia e do crescimento da população é que isto é muito rápido, é que há uma diferença muito grande, na minha opinião, entre os Estados Unidos e a Europa, é que é o tipo de imigração que existe. O tipo de imigração que existe para os Estados Unidos de massas é uma imigração típica da América do Sul, não é? As pessoas... temos aqui aqueles comboios de pessoas, não é? Que vão a pé, etc. E esse é o grosso da imigração. E culturalmente é uma imigração é uma cultura que é mais próxima da cultura americana do que neste momento nós temos a imigração em massa para a Europa no geral. Aqui em Portugal é um bocadinho diferente, mas na Europa no geral que é uma imigração que vem mais da África e do Próximo Oriente, da Ásia Menor, vamos dizer assim, de zonas como o Bangladesh, etc., do subcontinente indiano, que culturalmente é muito diferente. E isto, a Europa tenta, ou tentou, ou está a tentar fazer algo como os Estados Unidos fez, que é os Estados Unidos está sempre a receber imigração, porque precisa da imigração. A Europa está a fazer o mesmo caminho, mas o tipo de imigração é diferente. E isso vai ter consequências a nível do sentimento de segurança e de outras coisas culturais que também não são o assunto para agora, mas que é mais complicado. Aumentando a dívida é que nós conseguimos aparentar um crescimento do PIB. Ou ter um crescimento do PIB. E é isso que está a acontecer. Mas também está a acontecer nos Estados Unidos, não é só na Europa. Mas os políticos estão a fazer isso. Agora, vem aqui alguns aspectos positivos. Um aspecto positivo que eu gostava de salientar, que é a Europa gasta, e é diferente dos outros grandes blocos, na parte do Estado Social. E isso é muito positivo. Eu sou a favor de um Estado Social. Podemos argumentar se o Estado Social deve ser isto, ou deve ser isto, ou deve ser isto. Pronto, é um tipo de argumentação. Acho que o Estado Social que existe nos Estados Unidos não é o indicado, deve ser superior. E isso é positivo. Portanto, viver na Europa
para a pessoa média, vamos dizer assim, de classes médias, médias baixas, é muito melhor, provavelmente, do que viver nos Estados Unidos, a nível de suporte de saúde, de educação, de uma série de fatores. E isso eu acho que é positivo. Tem um custo e a Europa vai ter que medir qual é o custo que quer investir com isto, dado o que é que os outros países estão a fazer. Porque sem dinheiro não vai haver Estado Social. Sem produtividade não vai haver Estado Social. Se não diminuirmos o número de legislações e de regras e essas coisinhas todas, não vai haver Estado Social. E não há forma de o fazer, a não ser aumentar a dívida, desvalorizar a moeda, e isso é uma catadupa que vai levar completamente a Europa para a sua ineficácia como tudo, não é? E depois podem ressurgir novas coisas de... Nós éramos muitos povos no antigamente, não era? Todos os povos, os portugueses, os lusitanos, é uma amálgama de povos que, quando não houver dinheiro, vão voltar a guerrear-se uns com os outros. E foi isso que a Europa fez durante milénios, não é? Estes povos, os suevos que invadiram a União Europeia, perdão, a Europa, aqui a Península Ibérica, mataram a malta que estava cá, os vikings, não é? Os suevos que eram vikings, depois os povos germânicos, os povos de todo o lado, o Alexandre o Grande, que conquistou um bocado da Europa, mas depois foi lá para a Ásia Menor matar malta e conquistar outra. Portanto, a Europa anda nisto. Sem dinheiro vai voltar a isto. E é algo que nós não queremos. Portanto, estamos numa fase que é preciso mudar qualquer coisa. Nas últimas semanas vi 2 dirigentes europeus a falar sobre isto. Que foi o Macron e foi a Lagarde, do Banco Central Europeu. Ambos viram ou começaram a falar sobre temos um problema de produtividade. E é aí que a gente tem que atacar. O Draghi fez aquele documento de não sei quantas páginas sobre esse tema também. A Europa tem que atacar isso, senão vai ser esquecido, vai ser um blip na história daqui a 10 mil anos, vai ser um império que caiu, e a Europa nunca foi bem um império, porque é essa amálgama de povos. Não obstante, apesar disto tudo, existem empresas na Europa que têm sucesso. Mas há uma área que quase não temos sucesso na Europa, que é, por exemplo, eletrónica de consumo global. Antigamente na Europa havia a Ericsson, havia a Nokia, havia a Philips, havia uma série de marcas dessas. Hoje em dia, quantas marcas é que existem de eletrónica, de alto de gabarito, etc., europeias? Nenhuma. Existem máquinas de lavar, a Bosch, existem essas coisas. Mas tecnologia de ponta, telemóveis, redes sociais, como eu já disse há bocado, não há nada, zero. Mas aí existem empresas de sucesso. A SML, já fiz um episódio sobre a SML, holandesa, faz as máquinas que se permitem estes novos chips para a inteligência artificial. Portanto, é uma empresa de ponta na União Europeia. Temos a SAP também empresa de sucesso. A SAP uma empresa alemã, faz software de gestão. Portanto, quem trabalha na parte financeira, contabilística, etc., trabalha muito com SAP, com certeza. Temos a Siemens, que está-se a reinventar, e ultimamente, eu não estudei a Siemens a fundo, eu por acaso estava a estudar empresas na Europa com sucesso, e reparei que a Siemens tem tido, pelo menos em termos bolsistas, uma boa valorização. Portanto, provavelmente a Siemens está a fazer coisas boas, provavelmente eu vou estudar a Siemens para falar mais tarde. Temos outra empresa que toda a gente acha que é americana, mas é europeia, que é a Spotify, é sueca. Eu também não sabia, por acaso. A Spotify é sueca e está sediada na Suécia, porque depois nós temos esta coisa, que temos empresas europeias, mas não estão sediadas na Europa, estão sediadas nos Estados Unidos, como por exemplo havia aquela empresa portuguesa, que eu agora não lembro o nome, que faliu entretanto, que era, agora esqueci-me do nome, mas tinha um escritório em Lisboa, sim, mas não estava cá sediado, estava sediado nos Estados Unidos. Mas a Spotify não, é sueco e está dentro da União Europeia. A Suécia faz parte da União Europeia, não faz parte da zona euro, mas faz parte da União Europeia. E temos um outro exemplo, é uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que é Zalando, é uma empresa alemã, é concorrente da Amazon, portanto é uma empresa estilo Amazon. Portanto, existem algumas empresas, mas tudo isto é muito complicado com legislação, burocracias, e nos Estados Unidos o Musk está a reclamar contra isto lá nos Estados Unidos, onde o grau de burocracia, legislação, é muito menor do que na Europa. Na Europa é um tiro na cabeça, basicamente, se me permitirem a expressão. Eu tenho uma proposta para o futuro, vou terminar com esta proposta. Os europeus, a União Europeia está construída por burocratas. Burocratas gostam de regras e gostam de sequências. Eu percebo isso, percebo que os povos do Norte querem regras para pôr travão aqui nos povos do Sul, que nós temos mais calor, somos mais quentes. E eles querem as regras, eu percebo isso.
Mas neste momento nós começamos a ter uma tecnologia que nos permite que possamos ter regras, colocamos as regras nessa tecnologia e já não precisamos ter as pessoas e todo o gasto do Estado em fazer cumprir essas regras, que é a tecnologia de blockchain. A tecnologia blockchain consegue, ou essa é uma das lógicas, de eliminar uma data de layers do processo burocrático. E isto pode ser uma grande oportunidade para a Europa. Eu acho que a Europa não o vai fazer, mas eu acho que pode vir a ser uma grande oportunidade para a Europa de explorar e começar a ter muitos projetos nesta área. A União Europeia pegar nisto e dizer sim senhor. Não estamos a falar de tokens e comprar Cardanos e comprar dots. Não é isto. É fazer algo que é altamente burocrático e que eles querem, por exemplo, certificação dos produtos. É uma coisa que a Europa quer fazer, dos ovos, não é? Certificação dos ovos. Ele tem lá os códigos dos ovos. Que eu acho que é positivo ter, ok? Eu não sou contra os códigos dos ovos. Mas ter isto, em vez de ter depois o fiscal que vai ver e depois se calhar recebe por fora, porque depois há sempre malta que recebe por fora. Eu não faço ideia, eu estou a falar de cor, eu não faço ideia se isto acontece ou não. Eu diria que acontece, mas não faço ideia. Não, temos um processo que o homem não toca. E esse é o propósito da blockchain, que é a verdade através que o homem não pode, incorruptível. E, portanto, eu finalizo com esta sugestão que da União Europeia, se alguém da União Europeia me tiver a ouvir, eu acho que pegar na tecnologia de blockchain e tentar transformar tudo o que é milhões de legislações e processos e este terror todo que a União Europeia é hoje, passar aos poucos, não é de um momento para o outro, isto é um processo, vai demorar muito tempo, mas ir passando aos poucos para processos em que o homem não toca na xixa e que é tudo automático. E aí sim, temos um acrescente de produtividade que será brutal. Vamos ter muito menos funcionários do Estado, vamos ter muito menos empresas que circundam tudo isto. Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Porquê é que nós temos segurança e higiene no trabalho, a medicina no trabalho, para empresas que estão no escritório? Eu acho que pode haver, eu acho que deve haver, mas se a pessoa, o empregado, já teve uma consulta com um médico de geral, e isso devia estar documentado que já esteve, não vale a pena ter outra vez e perder essa pessoa tempo, vir a empresa quer isso, não é? A empresa de segurança e higiene no trabalho quer fazer isso. Quanto mais melhor, quanto mais regras tiver, melhor. Para eles, mas não pode para todos. Há regras que são importantes, mas não todas. Portanto, não vos maço mais hoje. Foi a minha apresentação sobre a Europa e sobre o estado em que nós estamos. Continuamos a ser um continente comparado com o resto do mundo que é agradável, e eu acho que vai continuar a ser durante muitos anos, mas ao fim de algum tempo, se a produtividade não aumentar versus os outros, a Europa vai definhar e não vamos para um bom sítio. Fiquem bem, até à próxima. Espero que tenham gostado deste episódio.